E aí, tudo bem com você? Hoje é o segundo episódio, ou o vídeo número 2 de uma série sobre a economia do Brasil. Uma série tentando trazer aqui alguns detalhes, algumas informações, claro, que basicamente o básico da economia, para que você possa entender quando você vê na televisão, no rádio, nos jornais, na internet, e também a extrema-direita acusar o Brasil, acusar o Lula de que o Brasil está quebrado, que o Brasil está caminhando para uma crise, que vai ser a Venezuela. Tudo mentira, tudo fake news. Nós vamos mostrar a você durante essa série. Tivemos o primeiro capítulo, falando sobre que a economia de um país não é como uma economia doméstica, não é como na sua casa, na sua família, mas é uma economia que tem suas peculiaridades, suas especialidades. E agora vamos falar sobre isso, o cofre invisível que protege o Brasil. Que cofre é esse, meu amigo? Até aqui uma representação para que você possa ver o cofre que blindou o nosso país. Você deve ter visto recentemente que Donald Trump recebeu lá em seu país, lá no seu governo, o Javier Milei, presidente da Argentina. E ele deu uma ajuda de mais ou menos 20 bilhões de dólares para a Argentina. Só que ele fez exigências. E essas exigências, elas são praticamente obrigatórias. Um país, ele perde o seu poder de decisão. Ele não é mais soberano. Ele agora obedece a ordens externas. Em algum momento da história, o Brasil viveu uma realidade semelhante com o famigerado FMI, Fundo Monetário Internacional. Era um fundo que emprestava dinheiro a países ditos emergentes ou de terceiro mundo, e com juros e também com exigências, como foi agora o Donald Trump. O Brasil comia na mão do FMI. O Brasil não era soberano, não decidia o seu futuro, decidia de acordo com o FMI. Pouca gente sabe, mas o Brasil tem um cofre invisível, uma proteção, um escudo econômico que impede que nós, o Brasil, que impede o país de quebrar quando o mundo todo entra em crise. Esse escudo ou essa proteção, ela não está no banco da sua cidade. Ela está em algo chamado reserva cambial. Vamos falar sobre isso agora. Lembra que quando você não tem essas reservas, você come na mão de quem te empresta dinheiro. No caso do Brasil, reservas cambiais são o dinheiro que o país guarda em moeda estrangeira, dólar, ouro e euro, tanto faz. Principalmente nessas moedas. Elas servem para quê? Serve para garantir que o Brasil possa comprar, vender e se proteger, especialmente em épocas de crise. É como ter uma poupança nacional, mas que funciona como um seguro econômico. Os países entendem que o Brasil ele é autossuficiente, que ele tem financeiramente força para vencer as crises. Se o dólar sobe ou o mundo entra em recessão, o Brasil usa essas reservas para manter o país de pé. Você viu, tem guerra em algum lugar, tem doenças, tem calamidades, tem acidentes na natureza, e aí entra o papel do Brasil, o país soberano e fortalecido. O Brasil toma suas próprias decisões. O Brasil não se ajoelha a Donald Trump, nem a FMI, nem a China, nem a país nenhum do mundo. O Brasil é um país pacífico e autossuficiente, extremamente independente e soberano. A soberania do país vem daí, de ter a oportunidade, o poder de tomar suas próprias decisões. No fim do segundo governo Lula, nós já tínhamos 288 bilhões de dólares. Foi um pico, um aumento de 663%. Vê o que é um governo de esquerda, vê que é o governo Lula no Brasil. Você que tem pouca idade e pouca memória, dá uma olhada nisso. Depois houve uma redução para 324 bi aí no final do governo Bolsonaro, caindo as reservas cambiais no governo de direita. Você começa a ver. E já agora em fevereiro de 2025, quase 300 bilhões e agora em outubro passado, 357 bilhões de dólares em reservas cambiais. Significa que o Brasil
é forte, é autossuficiente, é robusto em reservas cambiais. É algo muito simples. Um país que tem reserva cambial forte, como a gente está vendo aqui, funciona como um escudo. E esse país não precisa estar pedindo dinheiro. Quando você pede dinheiro, eles pedem garantias. E muitas vezes essas garantias vêm em leis. Aquelas leis, teto de gasto, sabe como é que é aquilo ali, né? Que o pessoal lá gosta muito. Em 2008, enquanto bancos quebravam nos Estados Unidos, o Brasil segurou firme, porque tinha reservas. Por incrível que pareça, dá uma pesquisada. E sabe o que é impressionante? Bastante impressionante. Nós passamos por uma crise lá de 2008, uma crise mundial, até os Estados Unidos foi afetado. Nos anos seguintes, governos usaram parte dessa reserva para segurar o dólar aqui no Brasil e equilibrar o mercado. Mas o que é bastante impressionante, meu amigo, é que até hoje, mesmo com mudanças políticas, como tivemos agora há pouco, um governo de extrema-direita no Brasil, o cofre construído por Lula e pelo nosso governo de esquerda continua sendo o alicerce da economia brasileira. Continua sendo um escudo, uma proteção. Algo bem curioso também é que as mesmas pessoas que criticam o Lula, que falam que o Brasil está em crise, que o Brasil está quebrado, que vai virar uma Venezuela, não sabem desse detalhe. As mesmas pessoas, elas não sabem que o Brasil hoje ele é estável graças a esse cofre e eles fingem não ver. Os economistas, os comentaristas fingem não saber disso para enganar e para manipular a informação. Algo que também é muito impressionante, eu vejo dessa forma, é que uma pessoa semi-analfabeta, uma pessoa que não tinha um diploma escolar, universitário, essa pessoa assumiu um governo que tinha muitos problemas e ele conseguiu resolver isso aqui. Como pode? Será que antes faltava conhecimento ou faltava vontade? É uma pergunta para a gente se fazer sobre isso. Mas vou falar agora para você um pouco sobre as mentiras da direita ou da extrema-direita. A extrema-direita adora dizer que Lula quebrou o Brasil, como eu falei para você agora há pouco. Mas, como o país quebrado, pagou o FMI e criou uma das maiores reservas cambiais do planeta. Pergunta para você. Quem fala isso, mente. Mente de propósito ou mente por ignorância. Eu tenho dito que a extrema-direita e os adoradores do Bolsonaro, ou eles são desinformados, ou eles são desonestos. Ou as duas coisas, infelizmente. E mente de propósito quando fazem isso, né? Porque não há nada que incomode mais os ricos do que um governo que protege o povo e o país. Eis uma grande realidade. Essa proteção aqui nos dá a soberania, a independência e a liberdade de sermos quem quisermos ser. Nós não somos obrigados a comprar de A ou de B ou vender a A ou a B. Nós podemos decidir e negociar. Nós vimos agora o exemplo com Donald Trump, que impôs uma taxa pesada ao Brasil e o Brasil está saindo muito bem. Mesmo que Donald Trump, porventura, não venha a reduzir as taxas, o Brasil está saindo muito bem. Tivemos um crescimento do PIB, mesmo com essas taxas altas dos Estados Unidos. Porque o Brasil não é mais colônia de nenhum país. É um país totalmente independente e soberano. Você pode estar se perguntando agora, mas que reservas são essas que eu não vejo, a gente não consegue ver, não é palpável? Essas reservas cambiais, elas são invisíveis, mas o seu efeito é real. Ele é visível, garantem a soberania do nosso país, do nosso Brasil. E se o Brasil ainda está de pé, depois de tantas crises, é porque lá atrás alguém teve coragem de pensar no futuro. E esse alguém se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Se você gosta do nosso conteúdo, pessoal, peço a você que se inscreva no canal, curta o nosso conteúdo, compartilha e comenta aqui. Você sabia o que significava reservas cambiais? Você sabe o que significa FMI e o que significa essa proteção, esse cofre invisível que o Brasil tem? Olha, eu queria só deixar para vocês um recado bem importante. Se você tem medo de um governo de esquerda,
você está precisando se informar um pouquinho mais. Governo de esquerda é geralmente quando o país ele se desenvolve mais, ele se fortalece mais, porque são com políticas sociais também, com investimentos no país, como a gente falou no vídeo passado, que o país cresce e se desenvolve. E no próximo capítulo nós iremos falar sobre, capítulo 3, a farsa do rombo, o que a mídia não te conta. Convido você a se inscrever no canal, acompanha a gente aí. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Eu sou o Lula e você está no canal Lula Foco no Fato. Grande abraço, a gente se vê. Tchau, tchau.